falado muito comigo. Malaquias tem falado muito comigo porque é um livro que nós seremos muito confrontados. E eu quero que você entenda que esse livro aqui, aliás, que essa palavra, não sou eu que estou dizendo, entende isso? Eu não trouxe essa mensagem do tipo assim, vou lá preparar uma mensagem para bater doído nos irmãos. Não é esse o intuito. Existe, na verdade, até um dilema. Qual que é o dilema que eu falo para os irmãos? O dilema é assim, como que você vai motivar uma igreja? Você vai motivar uma igreja exortando essa igreja ainda mais, porque talvez nós estamos desmotivados, calejados da vida, ou você vai exortar os irmãos motivando, trazendo uma palavra de ânimo, que a palavra de Deus também nos exorta a isso. Na verdade, não existe uma receita para isso. A receita que existe é pregue a palavra. Essa é a receita. A receita é expõe a Bíblia. Essa é a receita. E o Espírito Santo vai fazer a aplicação para o jovem. O Espírito Santo vai fazer a aplicação para o adolescente. O Espírito Santo vai fazer a aplicação para o adulto e para o idoso. É o Espírito de Deus que vai trabalhar isso. Então não é o pregador que vai determinar e vai guiar se vai pregar palavras de motivação ou palavras de exortação, porque a Bíblia também nos exorta as duas coisas. Por que eu sou tão, talvez, arredio aos pastores que pregam só motivacionalmente? Eles não estão errados. A Bíblia fala que a gente tem que motivar uns aos outros. A Bíblia fala de nós, alegrar uns aos outros, vamos assim dizer, se é que eu posso usar essa palavra. Eu não nego isso. O que eu nego é que a pílula que eles usam, o remédio que eles usam, esse medicamento, se é que eu posso dizer assim, que eles estão usando, é apenas um único aspecto da palavra de Deus. E essas pessoas que só são motivadas por esses pregadores, elas vão ficando, vou colocar bem entre aspas, tá, irmãos, viciadas nisso. E elas vão precisando de uma dose cada vez mais forte dessa pílula de motivação. E se ela não ouvir esses pregadores ou aqueles textinhos do YouTube ou do Instagram, elas vão ficando desmotivadas. Mas você sabe o que eu vou te falar aqui uma coisa e não se assuste? Mais do que motivação, você precisa de uma palavra mais importante, chama compromisso. Não é todo dia, irmãos, que a gente levanta motivado. Não é todos os dias que você levanta com o seu astral lá em cima, com o seu up, vamos dizer assim, nas alturas. E tem uma coisa que vai te levantar da cama. Sabe o que é? Compromisso, comprometimento. Isso tem que estar acima de motivação. E eu não estou dizendo que motivação não é importante, mas tem uma frase que ela marca a minha vida. Sabe qual é? A frase é a seguinte: você precisa de 1% de inspiração e 99% de transpiração. E essa inspiração eu chamo de motivação, se você quiser chamar com outra palavra. Esse é o seu 1%. Mas a sua vida não é 99,9% motivacional. A sua vida é esse 1% de motivação, esse 1% de inspiração, mas os outros 99% é o compromisso. Os outros 99% é a transpiração. Por que eu estou dizendo tudo isso nessa introdução? Porque o livro de Malaquias é esse livro de compromisso. O livro de Malaquias, ele não está preocupado com a sua motivação. Na verdade, ele está escrevendo para um povo extremamente desmotivado. Malaquias escreve para um pessoal bem triste. Malaquias está escrevendo para um pessoal bem desanimado. Um pessoal totalmente desmotivado, que é o que a gente vê na geração de hoje. E aí eu dei um título, que foi o mesmo título que o Hernandes Dias Lopes usou no comentário dele: A Igreja no Tribunal de Deus. E eu quero ler o primeiro verso de Malaquias, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, versículo 1. E por que esse título, A Igreja no Tribunal de Deus, é tão propício? É por causa do primeiro verso. E nós vamos estudar só o versículo 1 hoje, tá, irmãos? Malaquias 1:1 é só. E diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Essa é a mensagem de hoje. E para iniciar essa mensagem de hoje, eu vou lhes contar a seguinte história. Imagine uma situação, e agora eu vou ler o meu texto, e eu quero que você agora viaje. Vou abrir um parênteses antes de ler essa história.
Muitos irmãos recebem muito da palavra de Deus, e a irmã Soraya é uma dessas pessoas que estava pregando aqui hoje de manhã, porque viaja demais na história, mergulha profundamente no texto. Essas pessoas são profundamente abençoadas. Eu não sou desses, infelizmente. Eu não sou um cara assim de ler muito C.S. Lewis, eu não sou um cara de ler muito Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. Eu não sou fissurado por essas histórias, então talvez eu tenha dificuldade de mergulhar muito nessas histórias, porque eu sou um cara mais objetivo de prática, do tipo assim, 5 passos para tal coisa, 10 pontos que você deve fazer para melhorar a sua vida. Eu sou desses caras. Se tem lá na livraria um livro desse, 10 hábitos para mudar a sua vida, eu compro esse, do que assim, uma história para mudar a sua vida. Eu vou nesses 10 passos que eu sou mais prático e objetivo. Então eu vou ler essa história e você precisa concentrar na história, que se você viajar você vai perder o melhor dessa introdução. E essa história diz o seguinte: havia uma época onde pessoas viviam com a fé acomodada, onde os valores tradicionais eram questionados e o povo passava por um tempo de profundo desânimo para com Deus e a sua obra. Mas por que eles estavam assim? Deus havia mandado o povo de Israel preso, cativo, mais ou menos 500 anos antes de Jesus vir ao mundo. E eles foram presos por causa da idolatria deles e faltava arrependimento a eles. Por isso Deus usa o povo babilônio para levar eles presos. Por que eles foram presos? Porque eles eram idólatras e eles não se arrependiam disso. E passado quase 100 anos deles presos lá pelos babilônios, Deus levanta o imperador Ciro, e esse imperador lança então um decreto que põe fim à prisão dos judeus a esse império babilônico. Então os judeus estão voltando à sua terra natal para reconstruir o templo, que foi destruído pelos próprios babilônicos há quase 100 anos atrás, quando eles haviam sido levados presos. Esse período está registrado em Esdras e Neemias, 2 homens levantados por Deus para liderar o retorno da nação à terra prometida. Porém, nem todos voltaram. Parte do povo ficou na Babilônia, outra parte permaneceu no Egito, outros morreram, mas a grande maioria volta para a terra de Israel, a terra que para eles era prometida. E quando o povo regressou, eles pensavam que havia chegado o tempo do cumprimento de grandes promessas. Os profetas então de Israel haviam sido levantados, promessas haviam sido feitas e eles achavam que era o tempo dessas promessas se cumprir. Os judeus voltaram do cativeiro e eles estavam com muita esperança. Isaías, Ezequiel, Jeremias profetizaram tempos maravilhosos para o povo de Deus, uma restauração, e o povo acreditava então que aquele seria o tempo dessas promessas se cumprirem. E ao interpretar essas promessas, os judeus criaram uma expectativa imediata. Eles estavam devotos e achavam que o Messias estava bem perto de chegar. E a expectativa dessa nação era tão grande que eles achavam que o reino de Davi seria recuperado, a glória de Deus seria recuperada e que o solo de Israel ficaria milagrosamente fértil, as cidades iriam ser populosas, eles esperavam prosperidade material, que era a recompensa por eles estarem voltando, e logo surgiria então esse reinado, onde todas as nações viriam a Jerusalém para servir a Deus. Essa era toda a expectativa, mas não foi isso que aconteceu. Por consequências disso, dessas coisas não terem acontecido, dessas expectativas terem sido frustradas, muitos agora se sentiam desprezados por Deus. Muitos se sentiam que não valia mais a pena buscar a Deus e que era uma perda de tempo. E com o passar do tempo, o fervor e a renovação se perdeu, o padrão moral foi caindo e a desilusão se instalou pelo povo de Israel. A prosperidade, a bênção esperada, não veio. As colheitas eram fracas, os parasitas acabavam com as plantas e os frutos da terra não satisfaziam o povo. Os sonhos dos velhos tempos não se concretizaram e um espírito de pesada depressão se alojou lá naquele povo. Os sacerdotes que cuidavam do povo relaxaram no desempenho de seus deveres, negligenciaram a instrução religiosa conforme ao cargo que eles tinham. E os judeus passaram a reclamar que Deus não amava mais eles, não se importavam com eles e até mesmo havia deixado eles de lado.
Então aquela geração de crentes se acomodou às práticas religiosas, sem se importar tanto para uma vida com Deus e para com as questões religiosas. As lutas do passado eram lembradas pelos avós, e a nova geração de netos via as coisas com uma visão bem pessimista das coisas. Tendo o templo então restaurado, mas de forma modesta, os cultos foram estabelecidos, mas eram todos mecânicos e fracos. Entre os mais antigos se falava da vinda do Messias, que ele iria garantir a supremacia entre os povos, diante dos outros povos, mas a sua vinda era demorada. E como demorava, o fervor religioso caiu e a geração que vinha era fraca. Não é que os cultos não fossem frequentados pelas pessoas, não. Tudo corria como um programa bem elaborado, segundo reza a lei. Mas o povo não praticava mais uma religião pessoal, fervorosa, desejosa e com amor. E aí o povo começou a ser cínico. O cinismo espalha pela população, e até mesmo aqueles que eram fiéis a Deus começaram a se perguntar: por que servir a Deus? Havia uma promessa de tempos de paz, mas eles estavam cercados por inimigos. Ezequiel falava de um templo glorioso, mas o templo construído era menor, menos imponente do que o grandioso templo de Salomão. Eles eram oprimidos, pagavam impostos pesados e enfrentavam seca e escassez das coisas mais básicas. Muitos estavam retendo por causa disso o dízimo e as ofertas. A injustiça social tornou-se comum. O casamento com pessoas que não eram do povo de Deus tornou-se livre. O divórcio virou uma ordem do dia, enquanto o povo se esqueceu de consertar a sua vida com Deus. Todo mundo estava disposto a questionar essa autoridade do Senhor e os seus caminhos. Toda essa história que eu contei para vocês, eu não inventei. Eu não tirei de livro nenhum, a não ser da introdução do livro de Malaquias. Eu não criei essa história. Eu não criei uma forma apocalíptica de uma situação que não existiu. Eu te falei de uma história real que o povo de Israel estava vivendo. Essa era a circunstância do povo quando Malaquias é levantado. Já parou para pensar em todas essas circunstâncias? Expectativas grandes são criadas. Eles passaram anos presos. Quando eles voltam, ele acha que tudo vai mudar e nada muda. E porque nada muda, a fé vai esfriando. Porque nada muda, tudo começa a ser uma religiosidade morna, fraca, mecânica, e o povo começa até a ser mesmo cínico e duvidar de fato de Deus. Irmãos, Malaquias começa exatamente com essa palavra sentença. E por que ele começa no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, com essa palavra sentença? É o título da nossa mensagem: a igreja no tribunal de Deus. Mas por que essa sentença é pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Isaías? Por quê? E eu vou te falar por quê. Primeiro, porque o retorno e a restauração da terra prometida era uma expectativa do povo e não se cumpriu plenamente. E aí Malaquias e os seus contemporâneos estavam nesse período de espera. Parecia que Deus havia esquecido do seu povo naquela pequena província de Judá. Irmão, você tem ideia, Judá tinha aproximadamente 32 quilômetros por 48 quilômetros. Imagine uma terra de 32 por 48. Essa era a pequena província de Judá. E havia mais ou menos 150 mil pessoas só ali. Eu falei para vocês que nem todos retornaram. E aí eles viram, apesar dos persas que dominavam aquela época, não eram mais babilônicos. Lembra, eles saem da Babilônia, são libertos e agora estão sob o domínio persa. Apesar dos persas ter essa tolerância religiosa, os judeus se sentiam subjugados por essa potência estrangeira e eles sentiam muita oposição aos seus vizinhos. Essa era a situação territorial. Mas olha em relação ao culto. A celebração no templo em Jerusalém, que caracteriza o povo de Israel, estava sendo apenas formal. O culto era vazio e o culto era superficial. O sacerdote havia se corrompido, eles estavam desmotivados, os sacerdotes. Os animais que eram oferecidos em sacrifício eram os piores possíveis. O povo levava animais mancos, animais aleijados, animais velhos. E o povo então vivia uma frieza espiritual muito profunda. Não tinha nenhum entusiasmo em servir a Deus. Eles perderam esse amor pelas coisas de Deus.
Para que servir a Deus? Ele não nos ama. Deus se esqueceu de nós. Onde estava o Deus de seus pais? Será que importa mesmo servi-los? As gerações passavam sem receber as promessas. E eles estavam então declinando na fé. As pessoas buscavam e adoravam a Deus, não pelo que Ele era, mas sim pelo que Ele podia fazer. E por causa disso, as pessoas abandonaram as coisas de Deus e começaram a buscar seus próprios interesses. A prioridade não era mais o culto, mas o interesse de cada um. As pessoas investiam em suas próprias propriedades e davam a Deus só se sobrasse. De certa maneira, eles estavam livres daquela idolatria aos ídolos, mas eles eram ortodoxos em suas crenças. Mas infelizmente era uma ortodoxia. O que é ortodoxia, irmão? Um padrão reto de crença. Essa ortodoxia era morta. As cerimônias de culto eram apenas rotinas, sem entusiasmo, e todos estavam prontos a assumir compromissos éticos, mas diminuíram a sua adoração a Deus. Povo apático, enjoado do culto. Em relação ao templo, o templo tinha sido reconstruído, é verdade, mas ele não era nada extraordinário aos olhos humanos. Em contraste com o templo de Salomão, que era gigantesco, as promessas desse templo agora que foi restaurado, conforme Ezequiel capítulo 40, o atual templo era fisicamente e espiritualmente inferior. E esse templo, depois de ser reconstruído da volta da Babilônia, com a ajuda do Senhor, foi levado a cabo de um povo heróico, com lágrimas, é verdade, mas não empolgava o povo da época. Embora Deus sempre estivera presente, esse foi um período que a fé das pessoas era mais por vista do que por sentimentos. E os sacerdotes, como é que estavam os sacerdotes? Corrompidos. Eles eram responsáveis pelo culto a Deus, passaram a negligenciar o seu trabalho e, em vez de zelar pela casa de Deus, passaram a tolerar algumas práticas contrárias à vontade de Deus no culto, conforme a lei de Moisés. E por causa disso, os sacerdotes então começaram a pensar como mundo. Eles se tornaram indignos, deixaram o seu trabalho de maneira correta e não zelavam pela casa de Deus. E os cultos passaram a ser rituais, formais, mecânicos e sem vida. E o casamento? Por consequência, os alicerces do lar começaram a se declinar. O divórcio estava tornando-se comum entre o povo da aliança. Tornou-se socialmente aceitável casamento com as belas mulheres estrangeiras que não faziam parte do povo de Israel. E essas mulheres adoravam a deuses estranhos. Por essa razão, casar com elas significava uma infidelidade à aliança de Deus. Irmãos, eu não estou citando nenhum versículo, mas tudo isso aqui tem referência bíblica. Tudo isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça, está tudo referenciado aqui, porque cansa eu citar cada um dos versículos de Malaquias, mas essa é a situação do povo. E o divórcio, que era odioso por Deus, implicava então agora não algo comum. A mulher era valorizada por causa da sua beleza e não por causa da sua personalidade. A criação dos filhos era uma responsabilidade dos dois, que deveriam honrar pai e mãe, mas infelizmente era deixado de lado. A vida familiar, então, ilustrava o amor e a lealdade que eles tinham para com o próprio Deus. E assim era a situação do povo. E como é que havia a questão dos mais vulneráveis? Havia um abuso deles. Os pobres eram oprimidos e explorados. Em relação à entrega de dízimos, havia uma indisposição em relação à contribuição no templo. Eram reticentes. O que é uma pessoa reticente? É uma pessoa que se silencia naquilo que ela deveria fazer. Alguém que fica reservado, calado e quieto. E eles desprezavam o Senhor, enganando os votos que fizeram a Deus e roubava o Senhor naquilo que era devido a Ele. E com respeito, por final, ao reino prometido. O novo período desse reinado messiânico de paz, onde os profetas haviam falado, os judeus continuavam sob os domínios dos persas, eles não tinham esperança. A relação da situação econômica da vida deles, eles passavam por grandes necessidades, eram oprimidos, pagavam pesados impostos, enfrentavam a escassez e seca das coisas mais básicas e a situação financeira era difícil.
Era dura a realidade, porque eles tinham muita privação econômica, seca prolongada e fracasso nas colheitas. Em consequência disso, irmãos, diante de tudo isso que estava acontecendo, o povo estava extremamente desanimado. Eles não tinham mais ânimo para adorar a Deus, tinham perdido a visão do culto verdadeiro e era uma época de esfriamento do povo de Deus. E o amor pelas coisas do Senhor foi diminuindo, o povo começou a dispersar e cada um cuidava do seu próprio interesse. O coração deles não estava mais em Deus, estavam nas suas prioridades pessoais, em vez de dedicar-se à reconstrução ao templo e à prestação de culto a Deus. E aqui, irmãos, nós estamos falando exatamente de quando Malaquias surge. E é nesse caos, nesse desânimo que surge o profeta Malaquias. E segundo o Antigo Testamento, Malaquias quer dizer o mensageiro de Deus. Ou seja, ele estava levando uma mensagem em tempos de desânimo para um povo desanimado. Entende isso? O tempo era de desânimo e o povo também. Essa então difícil situação exigia um profeta destemido, um homem de Deus para enfrentar essa situação. E esse livro mostra exatamente, irmãos, que Isaías está mostrando que falta sinceridade e falta arrependimento de vida. Há quem especule, irmãos, que Malaquias era um levita. Por quê? Porque ele demonstrava um zelo muito grande pelo culto a Deus. E por causa desses zelos, eles falavam, não, Malaquias é um levita, mas nós não podemos afirmar isso porque o texto bíblico não afirma. E um aspecto histórico, a gente não sabe nada sobre Malaquias. Não há descrição sobre a origem dele, do país que ele veio. Não há, de fato, mencionamento dos seus pais. A única coisa que podemos dizer é que o seu nome significa meu mensageiro e o meu anjo. E existe uma discussão, inclusive, se Malaquias é um título ou um nome. Mas tudo leva a crer que era o nome. Porque, de fato, conforme está identificado nos outros livros dos outros profetas, os 14 livros proféticos da Bíblia hebraica, o autor sempre é apresentado no versículo de abertura, e nós cremos que Isaías, então, é um nome e não um título. Portanto, o nome daquele profeta que Deus levanta no final dos tempos de Neemias é para chamar o povo a um culto verdadeiro. Ele é o último mensageiro de Deus do Antigo Testamento. Ele anuncia a chegada do primeiro grande mensageiro no Novo, que é João Batista. E com João Batista, nós temos então o início de um novo tempo para o povo de Deus, que adorará o Senhor em espírito e verdade. Mas quando tudo isso aconteceu? É provável, irmãos, nós não temos uma data certa, mas é provável que foi desse povo voltando da Babilônia, se instalando ali. Então é provável, muito provável, que esse livro foi escrito e essa situação era 450 a 430 a.C. Lembra que o povo de Deus ficou 400 anos sem ouvir um profeta. 400 anos sem ouvir a voz de Deus diretamente por uma pessoa. Ninguém foi levantado por 400 anos. Você esperaria 400 anos sem ouvir a voz de Deus? Você esperaria 400 anos de sem um profeta ser levantado? Essa era a situação do povo. Mas como que Malaquias escreve todo o livro? Sabe como é que ele faz isso? Diante desse contexto todo que eu descrevi para vocês, como é que Deus fala essa profecia? Malaquias então é uma voz solitária para chamar essas pessoas ao arrependimento, especialmente os sacerdotes, que eram responsáveis pelo culto. O povo deveria permanecer fiel e guardar o tempo que haveria de cumprir todas essas promessas que foram ditas no passado. Diferentemente de grandes outros escritores bíblicos, esse profeta apresenta o seu sermão não de forma formal. Sabe qual é que era a forma formal dos outros profetas? Era aquela famosa frase que é usada nos montes hoje, assim diz o Senhor. Essa famosa frase, todos os outros profetas usaram, Malaquias não fez uso disso. Sabe como é que ele fazia isso? Ele pegou o pensamento do povo da época e transformou aquele pensamento em perguntas e respostas. Mais ou menos assim. O povo pensa, por que Deus nos esqueceu? Aí Malaquias escreve, por que o Senhor nos esqueceu? Aí o Senhor responde, Malaquias escreve a resposta de Deus. Aí o povo retruca Deus, do tipo assim, não, mas o Senhor falou que ia fazer isso. Aí Deus vai e devolve a resposta. Vocês estão vivendo assim por isso, por isso, por isso. Então eu chamo de uma
uma tríade, como é que é a forma? Tríade, quadrúpede, sei lá, uma forma, né, entre perguntas e respostas. O povo pergunta, Deus responde, o povo retruca a Deus de forma cínica, vocês vão ver isso no livro, e Deus responde de forma sentencial, como um julgamento. E nesse diálogo de Malaquias, que ele faz colocando o pensamento do povo de Deus, e o pensamento de Deus, na verdade a resposta de Deus, ele quer chamar a atenção do povo, porque o povo não estava ouvindo. Sabe aquela famosa frase do tipo assim, assim diz o Senhor, que foram utilizados lá atrás pelos profetas? Parece que as pessoas não estavam ouvindo. Então ele está usando um argumento lógico de pergunta e resposta, para ver se o povo ouve, para ver se o povo entende mais, porque parece que o assim diz o Senhor não estava resolvendo. Então o livro vai seguir toda essa estrutura, onde Deus faz essa declaração, usando a boca do profeta, o povo questiona Deus, Deus responde derrubando os argumentos do povo, e assim vai durante todo o livro. E sabe qual era o questionamento do povo na época? Olha só, vê se talvez isso não passou pelo seu coração. Primeiro, será que Deus me ama? Essa era uma das perguntas do povo de Israel. Será que não passou isso na sua cabeça algum dia? Eles perguntam, em quem nós temos profanado o seu culto, Senhor? É outra pergunta do povo. Em quem que nós temos profanado o culto? O Senhor está falando que a gente está profanando o seu culto? De que forma a gente profana o culto? Outra pergunta do povo. Por que Deus não está aceitando as nossas ofertas? Essas respostas já dei para vocês no início da introdução. Por que Deus não aceita os nossos sacerdotes? Em que nós estamos desagradando a Deus? No quê? O que a gente está fazendo que está desagradando a Deus? Não estou entendendo. E em que nós estamos roubando a Deus? Mas Deus mostra uma longa lista de atitudes e ações que estavam ofendendo a Deus. Essa longa lista que nós vamos ver no livro de Malaquias todo, estava ofendendo a Deus, é mais ou menos o seguinte, o profeta responde. Vocês perguntam, né, Deus nos ama? Aí o profeta responde, o amor de Deus é para com o seu povo desde o dia que ele escolheu você. Aí o profeta responde, né? Em quem nós estamos profanando o culto a Deus? O profeta responde, ele revela a incredulidade e a ingratidão do coração de vocês. E aí o povo pergunta, mas por que Deus não aceita a nossa oferta? Aí o profeta responde, o profeta mostra que é necessário arrependimento genuíno. Ele mostra e responde às pessoas por que elas não estão crendo. Ele desafia a vida religiosa do povo, que era uma vida religiosa fria, uma vida passiva e sem vigor. E no final, ele faz promessas gloriosas. E aqui, eu estou caminhando já mais ou menos para o final, vou falar como que esse texto aponta para Cristo. Apenas esse versículo 1, que dá o panorama todo do livro de Malaquias. Malaquias, como esse último mensageiro inspirado por Deus no Antigo Testamento, ele anuncia a chegada do primeiro grande mensageiro do Novo, que é João Batista. E com João Batista agora, tem um novo tempo para o novo povo de Deus, o qual Deus será adorado em espírito e verdade. E o julgamento de Deus mostra que o livro adverte as pessoas que a esperança delas não tem que estar na circunstância que está ao redor delas, mas em Deus. É ali que tem que estar firmada a confiança delas. Para que essas pessoas estejam preparadas para os testes da vida. Porque Deus fará justiça, porque Deus vai intervir, porque Ele virá no tempo dEle e não no nosso, e Ele cumprirá o seu papel de julgar a todos. No fim de tudo, o processo é que as pessoas vão passar pelo fogo da purificação, e aquele que não for justo diante de Deus será queimado. Essa previsão escatológica não é algo distante, mas era algo próximo, algo iminente. Por quê? Porque algum dia você vai encontrar com o Senhor, mesmo não sendo naquele dia glorioso, mas no dia da sua morte. E como que você estará no dia da sua morte? E depois dessa mensagem, então, segue-se 400 anos em silêncio, que é o período intertestamentário,
E por 400 anos o povo espera o cumprimento desse recado profético de Malaquias. E aí João Batista vem com a voz profética e rompe o silêncio daquela voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E Malaquias prevê então essa vinda de João Batista, e embora Deus tenha disciplinado o seu povo por meio do exílio, Ele ainda deseja que o seu nome seja honrado e adorado. Malaquias, irmãos, mostra que Deus se lembrava da sua aliança graciosa, o qual Ele fez com o seu povo e que o Redentor virá. Por fim, eu vou fazer 4 aplicações só, e você tem que sair com essas aplicações no seu coração. Será que o livro de Malaquias não fala conosco hoje, depois de eu ter relatado toda essa circunstância? Será que Malaquias não é o retrato fiel, talvez, de nós hoje? Quando eu li esse livro, eu vi essas circunstâncias, falei: gente, mas não é possível que isso pode ser tão atual, não é possível que esse livro de Malaquias está como se fosse o jornal da igreja hoje, como se fosse o boletim da igreja, como se fosse a pregação da escola bíblica dominical, a pregação da noite, a pregação dos cultos online, a pregação da EBD, a pregação dos pequenos grupos. Parece que essa mensagem está aqui hoje viva. E a aplicação que eu quero fazer primeiro é: fique fiel, mesmo em tempos difíceis. A gente vive, irmãos, tempos tão difíceis quanto aqueles, se é que a gente pode dizer, e fazer uma comparação guardando as devidas proporções. A sensação que temos é que as pessoas estão lutando numa arena umas contra as outras. E aliado a esse sentimento de degladiação entre nós, é como se o sentimento está de solidão, onde está nessa luta um contra os outros, mas ao mesmo tempo só. E é exatamente porque estamos vivenciando esses dias difíceis, isolamento, solidão, individualismo, cristão contra cristão, cada um por si, cada um cuidando do seu próprio interesse, é que eu quero chamar para a gente mergulhar nesse livro nas próximas pregações. E a mensagem desse livro basicamente é: permaneçam fiéis a Deus mesmo em tempos difíceis. E tempos difíceis não significa deixar de cultuar a Deus. Tempos difíceis não significa deixar de servir a Deus com excelência. Devemos continuar independente da circunstância que nos encontramos. Seja fiel em tempos difíceis. Segunda aplicação: a profecia de Malaquias mostra que o que está acontecendo com muitas pessoas é exatamente o decaimento da fé quando você tem que esperar. Quando é momento de esperar, é que a sua fé é testada. E os períodos de espera, de pressão, as tentações do período da vida, o desgaste da fé, tudo isso pode terminar, sabe o quê? Cinismo para com Deus. As pessoas se tornarem cínicas para com Deus. Por quê? Porque elas perderam o contato com Deus vivo. E o livro mostra que o caminho de volta para essa fé genuína e firme em Deus não deve mudar. O livro nos convida para nos voltarmos para Deus e nunca se esquecermos dele. Poderemos supor que Malaquias está desanimado e sem motivo para falar para o povo, mas ele fala, e como ele fala? E ele fala tão alto, fala tão forte, que até mesmo hoje, 25 séculos depois, se é que eu fiz a conta certa, a sua voz ecoa em nosso meio de forma majestosa. A profecia então de Malaquias, segunda aplicação, mostra o que acontece quando a gente passa por período de espera e a nossa fé é testada. Mas terceiro aspecto, a nossa mensagem tem que ser de esperança, mesmo diante desse caos. E a minha mensagem então é como a do pastor Augusto, que diz que o grande desafio da espiritualidade cristã é você continuar crente, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, mesmo sem experimentar nada e ainda tudo dando errado. E muitos que abandonaram a fé, por que eles abandonaram? Porque não viram shows acontecendo aqui na frente. Muitos abandonaram a fé porque parece que nada acontece na vida deles, tudo parece repetitivo, sem graça. Mas por quê? Porque eles acham que a culpa é da igreja, mas esquecem da frieza dos seus próprios corações. Acham que aqui é um show de apresentações, acham que aqui é como se fosse um show dos talentos.
E quando o nosso coração não está aquecido, meus irmãos, para vir à igreja, não adianta você estar numa igreja de multidão, e não adianta você estar na igreja com 10 pessoas. Quando o nosso coração está aquecido, vir para a igreja com 10 pessoas ou com a igreja lotada, o dever é o mesmo, o entusiasmo é o mesmo, a motivação é a mesma. Porque a minha motivação não está no volume de pessoas, mas na presença de Deus nesse lugar. E se não sentimos a presença dele, por quê? Talvez porque você não tem preparado para cultuá-lo durante a semana. Talvez por causa dos seus pecados que tem atrapalhado a sua adoração a Deus e tem trago consequente frieza espiritual. Porque somos um corpo, como diz Paulo. E se esse corpo, se um membro vai mal, todo o corpo sofre. Então o seu pecado individual em casa afeta toda a igreja. E o contrário também é verdade. Se você é alguém vivificado, se você busca esse avivamento constante, você também vai contaminar toda a igreja. Porque seremos todos vivificados, é resultado. Como diz aquela palavra, a semeadura é livre, mas a colheita e as consequências é obrigatórias. E eu concluo agora de fato, irmãos, para não gerar mais expectativas dos irmãos. A preocupação de Malaquias é manter a nossa fé acesa. A sua tarefa é exortar Israel a ser fiel a essa aliança. Assim como nos dias de Malaquias, deve haver um reavivamento na nossa forma de servir a Deus, na igreja hoje, isso se faz necessário. E os versos finais do livro de Malaquias, existe uma mensagem esplendorosa de esperança acerca de Deus. O livro termina com a promessa do grande dia do Senhor. O livro termina quando Deus virá definitivamente sanar todas as nossas dúvidas e sanar os questionamentos. E Malaquias é como aquele fim de tarde. Aquele fim de tarde que encerrou de um longo dia. E talvez, meus irmãos, se a gente pudesse pegar Malaquias e jogar ele para depois de Apocalipse, que é os dias atuais que a gente está vivendo, seria talvez grande valia para nós hoje. Porque ele fala de nós restaurarmos um relacionamento vivo com Deus, o que é extremamente essencial, e uma aliança que nós temos com Ele mesmo, porque somos povo deles, fomos escolhidos por Ele, e devemos levar o seu nome aos gentios com fidelidade. O apelo final dele é um relacionamento pessoal com esse Deus vivo, que procura o anseio do coração nosso, se é que o nosso coração anseia por Ele. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, fala conosco nesse livro tão importante, ó Deus, tão fundamental nesses dias.